Olá, meu nome é Vinícius e hoje a gente vai falar do livro A Última Madrugada do J.P. Cuenca. Já não estou mais com livros aqui em mãos, né? Porque eu peguei ele em biblioteca e eu acabei já devolvendo ele esses dias. É um livro de crônicas, bem estilo crônica que aparece em jornal, né? Com espaços bem delimitados. Então todas as crônicas, né? A maioria das crônicas tem no máximo de 3 a 4 páginas. E não é grande surpresa ser nesse estilo, né? Porque o autor trabalhou como colunista em jornais cariocas, como o Globo e o Jornal do Brasil, e algumas dessas crônicas estavam presentes nesse livro. E assim, né? É difícil avaliar um livro de crônicas, né? Como é difícil avaliar um livro de poesias, como é difícil avaliar um livro de contos, porque tem umas que a gente vai gostar e outras que a gente não vai gostar tanto. Mas no geral, assim, no saldo final, eu achei o livro mediano. Tem boas crônicas no livro, mas a maioria eu acabei não me ligando com elas, achei fracas, não achei ruim assim na essência, porque o autor tem muitas referências que mesmo nas que você não curte tanto, que você não gosta, tem uma ou outra coisa ali dentro que chama a sua atenção. Mas eu senti, né, lendo esse livro, né, que é um livro bem, o contexto do livro é algo bem específico para o contexto carioca de classe média, né, que vive no Rio de Janeiro, em bairros de classe média, em especial no contexto dos anos 2000, então, que não é surpresa, né, que algumas das crônicas do livro, como eu falei, foram publicadas em jornais cariocas nesse período. Então, se você nasceu e cresceu no Rio de Janeiro nos anos 2000, esse livro talvez caia como uma luva para você, né, que você vai conseguir identificar vários lugares e referências. Porque o livro vai ser composto por de várias crônicas com cenários cariocas, avenidas, ruas, bares e até prostíbulos, né? Alguns sendo umas crônicas de despedidas, assim, dos lugares que estavam fechando, ou porque depois que ele revisita, depois de anos, sente que aquele lugar já não é mais o mesmo, né? Porque ele mudou e o lugar mudou também. É um livro, assim, com tanto contexto carioca que vai ter até uma crônica sobre a relação conturbada do Adriano, né? O jogador do futebol, né? Que é Adriano Imperador, com a namorada dele na época. Mas o livro não é só focado em crônicas que se passam no Rio de Janeiro, ou sobre o Rio de Janeiro. Também vai ter crônicas focadas em Paris, né, que se passam em Paris. Também vai ter crônicas assim que se passam em outras cidades da Europa. Também vai ter crônicas assim que vão ser focadas em bandas e cantores como o Radiohead. Tem uma no livro que eu gostei bastante, que é uma crônica que fala sobre a Amy Winehouse, chamada Bolsas Imaginárias, que pelas infos que a crônica nos entrega, né, que podemos deduzir através dela, foi uma crônica escrita antes da morte dela, mas com ela já envolvida com polêmicas em relação a drogas. E ele comenta, né, na crônica que se ela morresse já tão jovem e no auge, entraria no hall de mitos do pop, o que acabou acontecendo, né? Além dessas crônicas, né, voltadas a músicas, né, ao mundo da música, também vai ter crônicas de analisando quadros e fotos e fotografias. E na leitura do livro você consegue visualizar que muitas das crônicas, né, fizeram muito sentido no momento que foi publicado, porque estava acompanhando o noticiário do momento, né, o que estava no auge naquele período. Como eu falei, né, algumas das crônicas presentes no livro eram publicadas em jornais, então essas crônicas acompanhavam aquilo que estava em alta no momento, que estava assim sendo falado por todo lado. Das crônicas que eu mais gostei do livro, tem uma chamada As Últimas Vezes, que o autor faz uma reflexão sobre como a todo momento damos algum último adeus, e esse último adeus é dado sem nem a gente sequer saber que aquele realmente é o último adeus. É algo que imprevisível. Eu também gostei dessa crônica que fala da Amy Winehouse. Tem outra crônica aqui chamada Questão de Opiniões, né, que o título é desse jeito errado de escrever, né, opiniões, que fala sobre como todo mundo tem que ter opinião sobre alguma coisa e como somos questionados a ter opinião sobre tudo. E nessa crônica ele fala assim, né, que as opiniões no início do século, lembrando que as crônicas do livro foram escritas entre 2003 e 2010, né, que as opiniões no início do século parecem cada vez mais radicais e menos embasadas, como se tivesse virado um capricho, além de acrescentar que as pessoas se apegam à opinião como se fosse uma defesa, uma afirmação de si mesmo, né? Que a gente é muito mais que apenas uma opinião, né? Eu acho que talvez essa foi uma das minhas crônicas favoritas, se não a mais favorita, pelo menos a que gerou mais reflexão depois de eu ler, né?
É que nessa crônica ele escreve algo que acredita ainda mais nesse tempo que todo mundo precisa ter opinião sobre absolutamente tudo, né, nessa época de redes sociais. E precisa ter uma opinião firme, né, convicta, né, não importa se é embasado ou não, né. É até melhor, né, não ser embasada, porque aí a opinião se fortalece e ainda fica ainda mais forte, ainda mais convicta, porque não se pode ter dúvidas, né, ter dúvida é errado, porque assim, né, quanto mais a gente estuda qualquer assunto, ou tenta se aprofundar em qualquer tema, isso gera dúvidas e perguntas que vão gerando mais dúvidas e outras perguntas, e isso vai rolando, né? E hoje em dia isso não pode, né? Você precisa ter a sua opinião o mais urgente possível, não importa se com embasamento ou não. Você precisa defender alguma coisa. Eu até anotei aqui a maneira que ele encerra essa crônica, né? Todos os dias há um tema para não se opinar. E isso, claro, é uma opinião. Enfim, né? O livro tem mais de 40 crônicas, é bem diversificado, né? Aborda uma variedade de temas, então com certeza vai ter algumas crônicas que você acabará gostando e outras que não. No fim, só você pode saber se o saldo final do livro vai ser positivo, negativo ou regular. No meu caso, eu achei regular. Só depois da leitura que você vai saber se no final o número de crônicas positivas superou as negativas. E acrescentando, né, que é mais um livro bom para ler em transporte público, né? Como eu falei, a maioria das crônicas não são longas, né? Tem no máximo de 3 a 4 páginas. Então, para quem quer estabelecer um hábito de leitura, talvez seja uma boa dica, né? Você lê uma, duas crônicas por dia, né? Bem curtinhas, você já sente aquele avanço de leitura, então acaba aí estimulando e se empolgando, assim, se empoderando, assim, para ler cada vez mais. Vou ficando por aqui. Muito obrigado. Até.